Vamos então dar sequência à nossa leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, Espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Arquivo de planificação. Getúlio sentiu-se isolado, tristonho e temeroso. Estaria preparado para enfrentar o que viria? Irmão Fulgêncio dissera que sim, do contrário, não teria sido transferido. Mas e os arquivos? O que encontraria neles? Recordava-se de muitas das ações praticadas na Terra, de muitas atitudes tomadas, mas e os planos? Estariam conforme essas mesmas atitudes? Esses pensamentos e reflexões o tomaram por muito tempo, até que adormeceu e uma nova manhã chegou. Nada fez, ficou aguardando. Uma movimentação começou a ser percebida por ele naquele salão. Muitos se retiravam, outros apenas se levantavam. Irmãos auxiliares chegavam, mas ele continuava quieto, aguardando. Logo mais se aproximou dele um rapaz, que reconheceu ser um auxiliar e o convidou para acompanhá-lo. Hoje, irmão, eu o levarei até onde deverá começar a sua atividade. Acompanhe-me. Amanhã poderá vir sozinho, mas hoje, como é a sua primeira vez, eu o levarei. Saindo do salão, passaram por muitos companheiros que o olhavam naturalmente procurando saudá-lo e caminharam até encontrar aquele corredor já comentado. Outros por ali circulavam, talvez com a mesma finalidade. Chegaram a uma porta fechada, na qual havia uma plaquinha onde se lia Arquivo de Planificação. Sem bater, o rapaz abriu-a, dando passagem a Getúlio. Entrando logo em seguida, fechou-o atrás de si. Trouxe o nosso irmão Getúlio para a sua atividade de hoje, disse dirigindo-se a um dos jovens que ali se encontravam. O que o atenderia fez um sinal com a mão, chamando-o para perto de um aparelho. Aquele que o acompanhara retirou-se e Getúlio foi até o jovem que o chamara. Seja bem-vindo. Esta aparelhagem já está toda preparada e será utilizada pelo irmão durante o tempo que for necessário. Mas eu não sei lidar com ela. Eu estou aqui para ajudá-lo. Eu a ligarei, é fácil. Já estava avisado e terei tudo pronto. Tenho bastante prática nesse serviço, no qual trabalho há muito tempo. Quando achar que podemos começar, avise-me. Pode sentar-se. Getúlio, meio nervoso, sentou-se numa cadeira diante de um aparelho que era manejado por muitos botões e mostrava diante de si uma tela do tamanho médio, talvez uns 50 centímetros de lado. Vale lembrar que quando o Getúlio morreu, a televisão estava recém chegando ao Brasil. Quer dizer, a ideia dele de trabalhar com alguma tela na frente não existia. Não é como hoje, que todos nós temos telas o tempo todo em todos os lugares. Vamos adiante. Bem, irmão, se foi para isso que veio, podemos começar. Tem razão. Não sei como fará o seu trabalho, mas é preciso que esteja comigo e me ajude. Tenho certeza de que vou necessitar. Acredito que minha ajuda lhe será útil quanto ao aparelhamento, mas do resto, cabe a si próprio tomar conhecimento e recordar-se do plano que fez. Entretanto, estou aqui. Se alguma pergunta tiver, eu auxiliarei. Vamos ao nosso trabalho então. Manejando alguns botões à frente de Getúlio, a máquina foi ligada e começaram a aparecer na tela escritos, como se fossem páginas de um livro. Tem condições de ler o que está ali escrito, irmão? Sim, tenho. Então esteja à vontade e vá realizando o seu trabalho à medida que for rememorando o que está na tela. Contudo, ensinar-lhe-ei onde deve apertar para ter a continuidade do que precisa tomar conhecimento. O botão é este, irmão. Mostrou-lhe indicando um de cor mais escura. Assim ficará mais livre sem ter que me pedir constantemente para mudar a página, como diria. Está bem, já entendi. Terminadas essas primeiras explicações, Getúlio passou a ler o que parecia na tela. Ali estava um plano para governar um país com tantas privações. Organização, empregos para diminuir a fome e para que faltava de vestes, moradia, fossem também menores. O país era muito extenso, com partes ainda inexploradas, outras regiões onde a miséria era uma constante, embora houvesse estados mais adiantados e progressistas. Partindo desses, com melhores condições, é que faria a exploração de regiões ainda inóspitas, relegadas somente à natureza, onde havia a falta de tudo. Os seus propósitos em relação ao todo eram magníficos e belos. Estimularia mais o progresso nas regiões de fácil acesso, mais adiantadas, começaria um trabalho muito intenso de assistência aos locais mais afastados e mais necessitados. Lutaria muito para que a paz reinasse no país, nenhum descontentamento o desviasse do direcionamento previsto.
Muito se aplicaria para que nenhum dos recursos captados fossem gastos com imediatismos inúteis, sacrificando o povo, mas corretamente aplicados em obras na elevação cultural, social e industrial da nação, sem que nenhum desonesto ou mais esperto pudesse interceptá-los. Enfim, à medida que lia, achava-o muito bom, altruísta, ficou satisfeito consigo próprio por tê-lo elaborado. Preparou-o com tão nobres propósitos, esqueceu-se toda a vida de compará-lo com o que havia realizado. Mas, naquela etapa, não era para esse objetivo. Deveria tomar conhecimento do que fora programado, para que os planos permanecessem vivos em sua mente em todos os instantes daí por diante, a fim de que outros passos fossem dados e lhe facilitassem a comparação. Muito observou, muito leu, passou diante do aparelho seguramente umas 2 horas, lendo e sempre calado. Até gráficos estavam incluídos, mostrando regiões, dividindo o país de acordo com suas necessidades mais urgentes. Em dado momento, o jovem que auxiliava perguntou: Não está cansado, irmão? Sim, estou um pouco. Acho que deveria parar por hoje. Amanhã, terá mais tempo. Ainda demorará muito? Prefiro terminar agora, se me for permitido, e ter-lhe todo em minha mente para refletir depois. Se assim deseja, pode permanecer por mais 1 hora. Se não terminar, ficará para amanhã. Está bem. Getúlio continuou o trabalho, que cada vez mais foi se detalhando aos seus olhos, até que terminou. No final desse mesmo plano, foi-lhe mostrado um parecer daqueles que o aprovaram, e pôde lê-lo redigido nos seguintes termos: Felizes ficamos por apreciar um plano de realizações tão nobres em favor de nossos irmãos mais necessitados na terra. E aqui, mais especificamente, o Brasil, um país tão novo ainda, com tanta urgência de amparo, de desenvolvimento sadio, para atingir os seus ideais mais nobres, pleno de realizações, pleno de suas próprias potencialidades, caminhando cada vez mais para a sua independência econômica. Não poderíamos deixar de aprovar o que verificamos poderá proporcionar ao país o seu crescimento e autossuficiência. A assistência a regiões inóspitas, o estímulo a regiões progressistas, o desprendimento de si mesmo ao realizá-lo, deixou-nos felizes e prometemos, por isso, ampará-lo no plano espiritual para tal realização. Rogamos a Deus que, em lá estando, o irmão possa recordar da forma permitida aos encarnados o que idealizou para o seu país, e também ser receptivo a todo o auxílio que iremos lhe dispensar, passando o mais ileso que puder pelas ilusões terrenas, fazendo com que o orgulho que ainda abriga em si não facilite o seu desvio do caminho correto de probidade, de caráter e atitudes. Rogamos a Deus, nosso Pai, o governador de todo o universo, que o inspire sempre e o ampare, para que o seu retorno volte feliz, trazendo o seu espírito a alegria da obrigação bem cumprida. Que Deus o abençoe, que Jesus, o diretor espiritual do nosso planeta, nosso único guia e modelo, incansável protetor do nosso Brasil, de cujo povo espera a evangelização, a fim de servir em exemplo para outras nações, respeitando-lhe o livre-arbítrio, possa dar-lhe a inspiração necessária em todos os instantes do seu jornadear terreno. Ao terminar a verificação, aquela surpresa final o comoveu. Não esperava encontrar palavras de tanto crédito ao que se propusera realizar. Tudo estava ali, frente aos seus olhos. Os benfeitores da vida maior, aqueles que confiaram nele, transmitiram essa confiança através daquelas palavras, prometeram-lhe a colaboração no plano espiritual, levada pelos amigos que o acompanhariam e estimulariam ao cumprimento do que planificara. Foi um pouco ainda pensativo, sem nada a dizer e sem nenhuma reação. Pois então, eis que conseguiu terminar, não é mesmo? Sim, tomei conhecimento de tudo. Agora poderá se retirar, que a outra fase será um pouco diferente. As orientações lhe serão dadas. Ao vê-lo um tanto distante, sem se levantar, o jovem auxiliar perguntou: O que está acontecendo? O irmão está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, apenas me pensando. Já vou me retirar. Quero lhe agradecer pelo carinho que me dispensou. Cumprimos a nossa tarefa, nada mais. O irmão precisa que eu o acompanhe de volta? Não, obrigado. Quero caminhar um pouco. Vou até o parque para pensar. Preciso pensar muito. Faça isso, só lhe fará bem. Getúlio despediu-se e saiu em direção ao parque. Começou a caminhar por entre as árvores, cismarento, muito preocupado.
não tanto pelo plano que realizara, pois ainda não tinha a noção exata da extensão dos seus atos, em conformidade com o que havia proposto, mas em razão das suas últimas palavras que lera. Pensava muito e começou a sentir que não devia ter correspondido àquela confiança nele depositada. Muitas ações começaram a vir-lhe à mente, muitas situações resolvidas de modo contrário ao que propusera. As palavras ali colocadas ficaram fixas em sua mente, talvez tivesse posto a perder muitas das suas boas intenções. Quando se recordava do que o irmão dissera, não deixe que o orgulho que todos ainda temos em nós venha desviá-lo de seus propósitos. Não se lembrava das palavras textualmente, mas compreendeu muito bem o seu sentido. O orgulho que nos desvia de muitos caminhos, fazendo-nos trilhar outros para que ele seja satisfeito dentro de nós, e nós satisfeitos com ele. O orgulho que toma conta da maioria das nossas ações, enceguecendo-nos e fazendo-nos ver somente o que possa satisfazê-lo. E a piedade, onde estaria nessa hora? Quando o orgulho toma proporções inimagináveis, integra-nos num todo, a piedade é afastada. Não há lugar para ela, embora possamos senti-la, mas só por nós próprios. Sim, temos piedade de nós, como expressão de egoísmo, juntamente com orgulho. Queremos usufruir de situações, queremos tirar outros do nosso caminho para satisfazermos as nossas próprias imperfeições. O que fizera da sua vida, de suas ações? Tantos sentimentos se entrechocavam com rememorações de atitudes. Muita confusão se formara em sua mente. O que aconteceria consigo a partir de então? Tinha já todos os objetivos daquela encarnação, mas precisava ver também seus atos. Se tivesse a comprovação deles todos, sem que nenhum fosse dado desculpas a si próprio, saberia o que se passara. Assim pensando, retornou ao seu departamento, lembrou-se da visita da irmã Cíntia na véspera, do seu oferecimento para ajudá-lo, caso dúvidas surgissem. Perguntou a um tarefeiro auxiliar onde poderia encontrá-la. Pode ficar no seu quarto, meu amigo. Avisarei a irmã Cíntia que deseja lhe falar. Assim que ela puder, virá. Já esteve aqui hoje por 2 vezes em visita, mas você não se encontrava. Logo mais ela voltará. Sentado na cadeira, perto do seu leito, pensava e aguardava, quando fui surpreendido pela presença dela junto de si. O que está acontecendo? Como se sente? Como se saiu hoje na sua atividade? Há um pouco de confusão em minha mente, por isso quis lhe falar. Quem sabe possa me esclarecer algumas coisas. Fale, o que o aflige? A irmã sabe o que realizei hoje, não é mesmo? Sim, estamos aqui a par de tudo. Tomei conhecimento completo de todo o plano que havia organizado, inclusive das palavras dos mentores que nele confiaram, porque acreditaram em mim. Mas estou meio aturdido, precisava agora ter plenamente claro em minha mente o que realizei lá, saber se aquele plano foi todo cumprido, ou pelo menos alguma parte. Receio, irmã, ter falhado. Tem muitas lembranças da sua vida na Terra. Sim, eu as tenho, mas gostaria de ver tanto as minhas realizações como as falhas fora de mim para serem avaliadas, como se estivesse avaliando uma outra pessoa. Compreende-me? Eu não sei explicar muito bem. Eu o compreendo. O seu receio maior é que o seu pensamento atual interfira nas atitudes do passado, atenuando-as ou modificando-as, se apenas as tiver dentro de si. Mas ao tê-las separadas no seu íntimo, entende que as verá de forma pura e precisa, e fará uma análise sem interferências. É isso? É isso, irmã. Temos aparelhagens próprias, às quais terá acesso. Verificará como se estivesse em um cinema, assistindo a um filme na Terra. Era o que eu desejava. Mas para isso, irmão, alguém estará ao seu lado o tempo todo, pois muitas indagações, temos certeza, fará. O orientador que o acompanhará terá todas as condições de esclarecê-lo e de ajudá-lo. Já temos tudo preparado e quando esse trabalho puder se iniciar, será avisado. Não pense em nada, apenas distraia-se e confie em nós, o que para isso que trabalhamos nesse departamento. O irmão terá toda a assistência que necessitar. Mais alguma coisa o preocupa? Não, quero apenas agradecer. Saber se me será permitido novamente receber a visita de Darcy, minha esposa. Há tempos veio-me e não voltou mais. Aqui tudo acontece no momento certo. Quando esse momento chegar, ela virá. Ele será muito benéfico.
Até que iniciemos essa nova atividade, poderá descansar, passear pelo parque, ir à biblioteca. Leia, procure também conversar com seus companheiros que aqui estão. Sempre há uma troca de experiências que também lhe será útil. Converse, abra seu íntimo. Não fique confinado, que as recordações e as incertezas crescerão cada vez mais, a ponto de perturbá-lo muito. Ore também, que a oração é um ótimo remédio ao espírito, uma vez que nos põe em contato com Deus, que sempre reserva um alívio àqueles que a Ele se dirigem. Tentarei, vou me esforçar. Agora, quero lhe fazer um convite. Hoje à noite, como em quase todas as noites, temos aqui a preleção do nosso salão. Creio que já o visitou, não? Sim, é aquele bem amplo, tendo ao fundo uma espécie de palco. Já o conheço. Sim, é esse mesmo. Hoje, às 7 horas da noite, o nosso mentor lá estará para transmitir a sua palavra de encorajamento a todos os que comparecerem. Nós não obrigamos ninguém a ir, apenas aconselhamos e convidamos. Poderá ficar à vontade. Se quiser atender ao nosso convite, sei que lhe fará bem. Que Deus o abençoe e confie sempre, não apenas em nós, que todos somos criaturas ainda fracas, mas em Deus e no Divino Mestre. O Getúlio já está tomando tento de tudo que vem à frente. Espero que estejam gostando da nossa leitura. Eu aguardo todos no nosso próximo capítulo.